Graça e paz, irmãos. Obrigado por estar nos acompanhando. Estamos dando continuidade ao mês em destaque da UMAV e da UACA. Agora eu vou fazer uma oração para darmos início. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Peço que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, Senhor Deus, a cada dia mais, para que nós possamos passar por esses tempos difíceis, Senhor Deus, para que nós possamos lidar, Senhor Deus, com as situações que vêm acontecendo no mundo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, o pregador, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor Deus, e que ele possa ser usado, Senhor Deus, pelo Senhor para nos passar a mensagem. Agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou falar nesse momento o tema e a divisa do mês da mocidade. Tema: o posicionamento do jovem cristão, o reflexo de uma vida acima da mediocridade. E a divisa: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, que se encontra em 1 Coríntios 11, 1. Agora eu vou ler um texto da Bíblia, que é Salmos 62, eu vou ler do 5 ao 8. Descanso somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Esse texto, ele diz que temos que pôr nossa confiança em Deus e descansar nele, porque se a gente estiver junto com Deus, se a gente estiver seguindo a ele, nós não vamos ser abalados por qualquer coisa. Agora eu vou passar para o pregador, que o Senhor possa estar abençoando e abençoando, Senhor, também a palavra, que nós possamos entender e praticar em nossas vidas. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define o cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente e é o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas seus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define o cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente e o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas seus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor,
Graças e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um culto de quarta-feira, onde discorreremos mais um pouquinho sobre o nosso tema proposto. Mas antes disso, eu sempre gosto de elevar nossos pensamentos aos céus e orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos nutrido, Senhor, de todas as formas possíveis e imagináveis. Não somos merecedores de nada, Senhor, mas através do Teu grande amor, o Senhor tem nutrido as nossas vidas. Fica conosco, nos dá a instrumentalidade da Tua palavra, Senhor, neste momento, para que possamos entender aquele recado que o Senhor preparou para nós. Nos guarda, nos livra de todo mal. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. A gente vive numa sociedade onde os padrões são uma forma de parametrização. Se a gente observar, na sociedade que vivemos, a gente é parametrizado por questões sociais, questões morais, questões éticas, intelectuais, ou de coisas fúteis, como questão de beleza, parametrização de beleza. E a ideia que se tem é que se você concorda em obedecer esses padrões ou tenta se enquadrar nesses padrões, sendo equilibrado, estando na média dessa ideia, você vive de uma maneira satisfatória. Trazendo para o âmbito da religião, isso se torna muito mais complexo e difícil. Eu vou botar complexo nessa frase, mas os irmãos vão me entender, porque existem diferentes denominações e cada denominação rege os padrões e os princípios que ela considera satisfatório. Porém, como podemos garantir que esses padrões, sejam eles mundanos ou cristãos, estão condizentes com a verdade? Pensando ainda um pouquinho mais num grupo mais fechado, pensando um pouquinho nos jovens que são mais suscetíveis a gostar de novidades e mudanças, será que todos esses novos padrões que ultimamente vêm surgindo na sociedade, é necessário que eu cumpra-os? Devemos nos amoldar a ele? O posicionamento que o nosso tema diz, que é justamente o posicionamento do jovem cristão, é o que está descrito na nossa divisa, que se encontra em 1 Coríntios 11:1. Ser imitador de Cristo. Temos vários exemplos de jovens bíblicos, eu poderia citar todos aqui, discorrer sobre todos eles, mas eu vou me ater num exemplo de um jovem cristão medíocre. Mas, Samuel, a gente está falando de viver acima da média, por que você vai se ater no exemplo de um cristão medíocre? E eu escolho esse personagem, ele é descrito em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi o evangelho de Marcos para mostrar aos irmãos o porquê eu vou falar dele. A passagem se encontra em Marcos 10, de 17 a 22, que diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Notamos aqui no texto que esse jovem já obedecia a todos os mandamentos, consequentemente, obedecia os padrões definidos por sua religião. Padrões esses que até nós devemos seguir, devemos continuar seguindo. Mas faltava-lhe um pequeno detalhe. Faltava-lhe algo que é crucial na vida de todo e qualquer cristão.
principalmente na vida de todo e qualquer cristão que quer viver acima da média, que quer ser diferente até mesmo de pessoas que estão na igreja, são crentes, mas que ainda não cumprem certos desígnios de Deus. O primeiro deles é, quando escolhemos ser imitadores de Cristo, que é o nosso objetivo principal, nossa vida sofrerá mudanças radicais. Além de mudanças radicais, nossa vida sofrerá mudanças difíceis. Por que difíceis? Porque será uma batalha travada entre o nosso eu, o nosso ego, e aquilo que Jesus Cristo designou para que cumpramos até a volta dele. Trago 2 textos que corroboram essa mudança de forma clara e objetiva. Continuando com o apóstolo Paulo, ele em Romanos 12:2, ele nos alerta que e não nos conformemos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos alerta da mudança. E a mudança começa em nós, e não começa só na parte física ou na parte de comportamento, começa na nossa mente. Começa no nosso entendimento de que agora, como cristãos, devemos sempre buscar o direcionamento de Deus para nossas vidas. O outro versículo se encontra em 2 Coríntios 5:17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, logo se tornou cristão, é uma nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. São mudanças radicais, são mudanças difíceis, mas com certeza são mudanças necessárias para uma vida acima da média. O segundo ponto que a gente tem que lembrar sempre é que seguir a Cristo requer que Ele se torne o administrador de todas as coisas que acontecem em nossa vida, direcionando todos os nossos passos. Deixar que Ele administre, deixar que Ele planeje, deixar que Ele nos mostre como devemos seguir, o que devemos fazer, todas as coisas, é saber e é viver em cima da média. É não se acostumar em ter uma certa autonomia, não deixando Jesus Cristo agir em nossa vida. A autonomia a gente perdeu. A gente escolheu Ele como o nosso maior exemplo e a gente escolheu também Ele para direcionar todos os nossos passos. Logo, Ele se tornará administrador de nossas vidas. Em Efésios 2:11, de 11 a 22, ele traz um texto interessante sobre esse quesito. Portanto, lembrai-vos que outrora, antes, vós, gentios, na carne, chamados de circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Note que ele compara a nossa vida justamente com um edifício, uma construção. E uma construção precisa de, primeiro, planejamento, e depois do planejamento precisa que alguém tome conta. Quando decidimos entrar para seguir a Cristo, viver uma vida de servidão ao nosso Deus, temos que entender que a gente deixa de ser o administrador desse edifício, que sou eu, e passa a administração para Ele. É Ele que a partir de agora vai tomar todas as nossas decisões. Vai ajustar o que precisa ser ajustado, reformar o que precisa ser reformado, tirar o que precisa ser tirado. Não é mais a gente que comanda. Ter uma mentalidade em viver acima da média é isso. É deixar que Ele faça tudo. É deixar Ele agir em nossa vida. É deixar que Ele administre da melhor forma possível. E saiba que, se compararmos nossas decisões e desejos com as decisões de Jesus Cristo para a nossa vida, ela é a melhor e muito melhor do que a nossa. Terceiro ponto é um comparativo muito interessante, porque assim, você nota na história do jovem triste, ele ficou muito triste porque ele possuía muitas posses. A gente pode fazer uma correlação muito grande entre as propriedades que ele tinha naquela época com nossos desejos, nossos projetos, nossos pecados. Então, assim, para viver acima da média, há coisas que a gente precisa abandonar, como nossos pecados. Há coisas que a gente precisa mudar, nossos projetos e sonhos. Então, assim, a pessoa que escolhe viver acima da média tem que entender que a autoanálise é o primeiro processo para que você entenda quais são as coisas que precisa abandonar e ajustar. E quem decide isso não é mais a gente. Quem decide isso é a própria palavra que Ele deixou para nós. A gente vai amoldar o nosso viver não mais naquilo que a gente entende como ser certo, não mais como as coisas balizadas ou parametrizadas na sociedade, mas sim na palavra de Deus. Filipenses 3, de 12 a 15, nos traz uma ideia sobre a soberana vocação, é aquilo que Cristo age em nós, que diz assim: não que eu tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Note que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele mostra. No versículo 13, ele fala justamente que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse esquecer das coisas que para trás ficam são todas as coisas que você já passou e também todos os pecados que você cometeu e que no ato da sua transformação você confessou para o nosso Deus. Você escolheu abandoná-los. Você escolheu viver uma vida totalmente diferente daquilo que você vivia antes. E eu não estou falando somente para pessoas que estão fora da igreja, porque tem muitas pessoas na igreja balizando seu viver, seu proceder, sua ideia com aquilo que já viveu antes. Não há renovação de pensamento, não renovação de pensamento parametrizando as coisas que acontecem agora e foram mudadas agora por interesses de um ou de outro, ou por interesses meramente mundanos. Renovação de pensamento dentro da palavra de Deus, o buscar incessante, a leitura diária, o conhecer a fundo, o buscar entender verdadeiramente o que isso está falando, o que esse texto traz para a minha vida, em colocar em prática, porque não adianta
nada, só ler, só conhecimento, se não colocarmos em prática em nossa vida, não adianta de nada. Então, assim, o alvo, a gente tem que guardar bem, que não é aqui. A gente é passageiro nessa terra. Nosso alvo tem que ser sempre um viver a semelhança de Cristo, sendo imitadores de todas as atitudes que ele fez como homem perfeito e que deixou bem claro na palavra dele que tem condições de seguirmos sim, quando deixamos ele tomar conta de nossas vidas. A história de José Henrique nos mostra uma forma clara de vida acima da média. Ele escolheu viver na mediocridade, mas nos mostra atitudes que devemos atravessar e, eu digo, esquecer, é a melhor forma falando, para que ir correr atrás e buscar informações das atitudes que Cristo reservou para nós, para vivermos uma vida acima da média. É uma busca constante, é uma busca diária. E outra coisa, quando estávamos no pecado, vivíamos na servidão do pecado. Escolher ser cristão, ser imitador de Cristo, é escolher estar na servidão dele, na servidão de Cristo, cumprindo tudo aquilo que ele quer para nossas vidas. Isso é viver acima da média. Além disso, uma vida acima da média tem um discernimento, isso é muito interessante, tem um discernimento para a gente entender e confrontar com a palavra de Deus padrões que nos são impostos por pessoas ditas de Deus. A gente vê claramente isso, e com o advento da internet foi ainda mais fácil você ver esse tipo de coisas, pessoas ditas por Deus, ditando padrões que às vezes não têm concordância com a palavra de Deus, padrões até mesmo religiosos, de pura religiosidades, que nos demonstra que a gente é daquela religião e não de Cristo, que a gente pertence àquele grupinho, mas não segue totalmente à risca o que Jesus Cristo deixou para nossas vidas. Então, a gente tem que ter o discernimento primeiro do Espírito para saber o que a gente precisa seguir como desígnio de Jesus, o que a gente precisa entender como sendo o projeto dele para nossas vidas, e ter o discernimento também de não nos amoldarmos a tudo que vem à nossa mente, de tudo que a gente se faz conhecer, não através da palavra, e sim através de outros, ou através do mundo, porque ultimamente, infelizmente, eu falo isso com tristeza, muitos cristãos estão tomando moldes do mundo para adentrar dentro da igreja. Se a gente é luz do mundo, o mundo tem que se amoldar àquilo que é a palavra de Deus, aquilo que nós refletimos. Uma vida acima da média é uma vida que reflete a luz, não minha, de Cristo. Então, já que a gente é reflexo da luz de Cristo, o mundo tem que se amoldar àquilo que a gente entende como padrões bíblicos, não nos amoldarmos a padrões mundanos. E outra coisa, eu falei um pouquinho da questão da novidade, da questão de viver em novidade, da questão de viver a novidade. Citei os jovens, mas infelizmente também, não só os jovens passam por isso, às vezes pessoas que têm anos na igreja querem viver um renovo diferente em sua vida. Eu tenho uma notícia para lhe dar. A última novidade para um cristão foi o viver de Cristo, que está relatado na Bíblia. Essa é a melhor e maior novidade para a nossa vida. A gente tem que viver essa novidade todo dia. Foi o que ele nos deixou, o seu viver, o seu exemplo. Porque muitos falam que às vezes palavras, muita gente não acredita nas palavras, muita gente segue mesmo o exemplo. Ele deixou o exemplo. Ele veio aqui na terra e deixou o exemplo vívido. Viver acima da média é escolher esse exemplo, é saber que a última novidade é essa aqui, para um viver correto com Cristo, parametrizando nossas vidas através disso aqui, através da palavra de Deus.
Quando eu falo isso aqui, apontando para a Bíblia, é justamente os padrões deixados por Deus dentro da sua palavra. E não menosprezando o Antigo Testamento, porque muita gente acha que por estarmos no tempo da graça, só podemos viver conforme o Novo Testamento. Jesus Cristo nos alerta que ele não veio para abolir as leis, ele veio para cumpri-las. Se você observar o viver de Jesus Cristo, ele viveu conforme as leis dentro do tempo da graça. A gente precisa fazer da mesma forma. O viver são padrões que ele deixou escritos, estabelecidos, e que são padrões que devem ser cumpridos para uma vida acima da média. Que tenhamos o mesmo posicionamento que José teve ao resistir e fugir das tentações deste mundo, cumprindo os propósitos de Deus em suas vidas, descrito lá em Gênesis 39. Que tenhamos também o posicionamento que Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, teve em não se contaminar com as coisas do mundo e não adorar a outro ser ou Deus, a não ser o nosso Deus. Está descrito lá em Daniel 1. Temos que ter um posicionamento, e eu falo mais para o jovem nesse exemplo, de Timóteo, que teve em não fugir do seu chamado, mesmo sendo jovem. A Bíblia relata que Timóteo foi um presbítero jovem. Ele não fugiu do seu chamado por ter a idade que muitos podem não considerar respeitável, mas ele era de Deus. Ele escolheu seguir acima da média, cumprindo o chamado dele. Se você tem um chamado, cumpra-o. Peça a Deus força, peça a Deus direcionamento. Ele vai saber lhe dar de verdade a melhor forma de você cumpri-lo. Temos que ter o posicionamento também de Daniel, que teve em manter seu relacionamento com Deus firme e alicerçado, através da oração constante, mesmo contrariando costumes e regras mundanas de sua época. Se você pegar o contexto histórico que está lá em Daniel 6, a oração naquele momento era uma coisa impraticável na Babilônia, porque foi um decreto feito pelo rei. Mas Daniel escolheu não perder a intimidade que ele tinha com Deus. Ele escolheu continuar tendo essa intimidade através da vida de oração constante, que era uma marca dele, a marca do viver dele, que é um exemplo para a gente. Continue mantendo o seu relacionamento com Deus, servindo a Deus, escolhendo as coisas de Deus e para Deus, mesmo que o mundo todo diga ao contrário. Mesmo que regras e padrões e leis mundanas digam ao contrário. Você escolheu ser de Cristo, seja de Cristo até o fim. Não renegue seu escolher diário de vida por causa de outras pessoas. O único balizador desse viver diário deve ser Cristo. E todas as coisas ele deixou escrito em sua palavra. E, para completar, tenha o mesmo posicionamento que o nosso maior exemplo teve, Jesus Cristo. Teve em obedecer plenamente à vontade de Deus em sua vida. E eu vou deixar um texto que fala justamente esse, e que particularmente eu gosto muito, está lá em Filipenses 2:5, de 5 a 11, que diz justamente isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-me em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Note que Jesus Cristo, mesmo tendo o viver, o
por a posição que ele tinha perante Deus, ele nunca fez como o diabo fez, usurpou ser igual a Deus. Ele deixou o exemplo máximo, quer se aproximar de Deus, quer ter a recompensa eterna, quer viver a vida eterna com Ele, não em sofrimento, mas sim uma vida deliciosa de se viver através da salvação. Faça como Jesus Cristo, se torne primeiro servo daquilo que eu deixei escrito aqui na minha palavra. E outra coisa, esvazie-se. Esse esvaziar-se aqui é de todas as coisas que me impedem de ter intimidade com Deus, sejam elas regras, sejam elas pecados, sejam elas padrões. Esvazie-se e depois cumpra seu chamado com obediência até o fim. Jesus Cristo sabia que o fim dele, o cumprimento do chamado dele era a cruz. Teve um momento de angústia? Teve. O Getsemane é o ápice do momento de angústia, até porque o Getsemane é um dos últimos momentos antes da crucificação. Teve momentos de talvez pensar em abandonar seu cumprimento? Jamais. Vocês entendiam a conexão que Jesus Cristo tinha. Ele, mesmo sabendo que iria sofrer, mesmo sabendo que iria padecer, ele escolheu obedecer. Se posicione da mesma forma. Seja íntimo com Deus para saber todas as coisas. Escolha obedecê-lo da melhor forma possível, cumprindo tudo aquilo que Deus deixou para nossas vidas. Termino essa palavra, meu irmão, lembrando que viver acima da média, como eu começo a frase, é viver. Não é só falar, não é só discurso, é botar em prática. É viver todas as coisas descritas na palavra de Deus, cumprindo-as em sua vida. Não só observando a vida alheia. Faça uma autoanálise. Veja o que você precisa melhorar em si mesmo. Tenha uma relação de íntima com Deus. Busque saber de Deus também aquilo que você precisa melhorar. Torne Ele o administrador de sua vida. E eu tenho certeza que sua vida e o seu viver vai ser um viver acima da média. Então, vamos orar para finalizar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra em nossas vidas. Continua conosco, tomando o teu lugar em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, meus irmãos. Lá no livro de Apocalipse 22, capítulos 6 e 7, diz assim, versículos 6 e 7, diz assim: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que a gente venha se apegar à promessa de que Jesus voltará, de que ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas da vida, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro